tempo em que a Venezuela era sinônimo de riqueza, um dos países mais prósperos da América do Sul. Já foi a quarta maior economia, rica em petróleo, abundante em recursos naturais. Suas cidades vibravam com modernidade. Seu povo sonhava alto. Mas hoje, a realidade é outra. Hospitais sem luz, crianças desnutridas, famílias fugindo a pé para outros países. Uma nação afundada na crise. Um povo abandonado pelo próprio Estado. Este é o colapso da Venezuela. E nesta jornada, vamos entender como tudo isso aconteceu. ATO 1. A promessa de um paraíso rico em petróleo, anos 70. A Venezuela vivia seu auge. Graças à alta do petróleo, o país nadava em dinheiro. Era chamada de a Venezuela Saudita. Caracas era uma das capitais mais modernas do continente. Imigrantes de toda a América Latina e até da Europa vinham buscar oportunidades. Com apenas 30 milhões de habitantes e uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o futuro parecia brilhante. Mas havia um problema. Mais de 90% da economia dependia do petróleo. E como toda commodity, o preço do barril é volátil. Quando sobe, enriquece. Quando cai, destrói. ATO 2. A ascensão do chavismo. Nos anos 80 e 90, a instabilidade econômica começou a corroer esse sonho. Corrupção, dívida externa, pobreza crescente. Protestos explodiam nas ruas. Foi nesse cenário que surgiu um militar carismático, Hugo Chávez. Com um discurso revolucionário, anti-imperialista, prometendo justiça social, Chávez foi eleito em 1998. E logo transformou a Venezuela em um projeto político pessoal. Nacionalizou empresas, aumentou o gasto público, criou programas sociais agressivos. Enquanto o preço do petróleo se mantinha alto, tudo parecia funcionar. Milhões saíram da pobreza. O povo o adorava. Mas as bases econômicas estavam sendo corroídas. O Estado crescia demais. O setor privado era sufocado. A dependência do petróleo só aumentava. ATO 3. A economia implode. Em 2013, Chávez morre. Nicolás Maduro assume. E poucos meses depois, o petróleo despenca. Sem reservas, sem diversificação, sem produção interna suficiente. A economia entra em colapso. A resposta do governo? Imprimir dinheiro. Cada vez mais dinheiro. A consequência? A maior hiperinflação da história da América Latina. Em 2018, a inflação chegou a mais de 1 milhão%. O bolívar virou pó. As pessoas precisavam de sacolas de dinheiro para comprar um pão. O PIB da Venezuela caiu mais de 70% em uma década. A economia encolheu mais do que a de países em guerra. ATO 4. A crise humanitária. Mas os números frios não contam toda a tragédia. O colapso econômico virou uma crise humanitária. Mais de 7 milhões de pessoas deixaram o país. É o maior êxodo da história recente da América Latina. Mães vendendo o cabelo para alimentar os filhos, hospitais sem anestesia, sem água, sem luz, crianças morrendo por doenças evitáveis, pessoas comendo lixo, apagões que duram dias, falta de gasolina, num dos maiores produtores de petróleo do mundo. E o pior, um governo que nega a crise, que persegue jornalistas, que prende opositores. ATO 5. Corrupção, autoritarismo e sanções. Enquanto o povo sofria, a cúpula do governo acumulava riqueza. A empresa estatal do petróleo foi saqueada. Bilhões de dólares desapareceram. Famílias ligadas ao regime acumulavam mansões em Miami e contas na Suíça. Para manter o poder, Maduro fechou o Congresso, manipulou eleições, controlou a imprensa, criou milícias armadas para reprimir protestos. O mundo reagiu. A União Europeia e países latino-americanos impuseram sanções, congelaram ativos, proibiram transações. Mas quem sofreu mais foi a população civil. A economia afundou ainda mais. E o regime se fortaleceu, usando as sanções como desculpa para justificar o caos. ATO 6. Lições e advertências. O que podemos aprender com a tragédia da Venezuela?
Primeiro, nenhum país pode depender de uma única fonte de riqueza. Segundo, imprimir dinheiro para tapar buracos é uma receita certa para o desastre. Terceiro, regimes que concentram poder, destroem instituições e silenciam a oposição. Sempre colapsam. A Venezuela não quebrou por acaso. Foi destruída passo a passo por decisões políticas desastrosas. E por fim, a maior lição: prosperidade não nasce de discursos. Nasce de responsabilidade, diversidade econômica e instituições fortes. Apesar de tudo, o povo venezuelano resiste. Se reconstrói, se reinventa. Espalhados pelo continente, continuam a lutar por dignidade. Que a história da Venezuela não seja esquecida e que sirva como um alerta para todos os países que acreditam que riqueza e liberdade são garantidas, porque não são.